Muito bem, seja bem-vindo ao meu canal, o canal de Gil Mandlati. Juntos vamos resolver o exame de admissão da disciplina de História para o ano acadêmico 2021 na Universidade Pedagógica de Maputo, não é? Então, senta desse lado, coloque o gosto, subscreva-se e compartilha para os teus colegas, amigos, vizinhos e juntos vamos nos preparar para o exame, seja de qual universidade pública estejam para concorrer e seja para qual ano acadêmico estejam para concorrer, não é? Afinal de contas, estamos a nos preparar e a história é única, não é a história de uma universidade e de outra, não é? A história é única e, portanto, vamos discutir aqui juntos as questões que nos são colocadas. Informar que iremos resolver a parte que fala da historiografia, que é a primeira parte, e da história geral, que é a segunda parte, ficando a terceira e a quarta para outro vídeo, para este não ficar muito longo. Portanto, vamos ao que interessa e eu vou tentar ser mais breve possível, peço a sua atenção. Número 1. Identifica as características da historiografia judaica. Quais são as características da historiografia judaica? Ela é cosmogônica? Sim. Ela é cosmogônica. É mitológica? Sim. É profética? Sim. É gentílica? Sim. Portanto, até agora, A apresenta todas as opções certas. Vamos ver B. B diz que é cosmogônica? Sim. Ela aborda a origem do homem e do universo. Ela é mitológica também? Sim. Porque não traz argumentos científicos para explicar a origem desse homem, deste universo. Portanto, a historiografia judaica ela é pré-científica ou é acientífica. É daí que, se é pré-científica ou acientífica, significa que é mitológica. Portanto, cosmogônica está certo, mitológica está certo, ela é profética, sim, porque tem lá as profecias, não é? Ela é gentílica, sim, porque considera o povo judeu como centro do mundo. Ela é normativa também? Sim, portanto, B está mais certo do que A, porque B traz um novo elemento, que é o termo normativo, que A não tem. C diz que é cosmogônica, profética, gentílica e normativa. Faltou dizer que é mitológica, então C também não está certo. A e C não estão certos. D, vamos ver, diz que é narrativa. Não. Portanto, a resposta certa no exercício número 1 é a resposta B. 2. Os seguidores de Jesus Cristo criavam mais inquietação aos judeus do que aos romanos, porque a linha A, o cristianismo era doutrina nacionalista e racista. Não, o cristianismo não era racista. B, o cristianismo era uma doutrina aberta, não é? E não distinguia os povos. Sim, porque o cristianismo era aberto e não distinguia os povos. É por isso que ainda na Bíblia tem uma passagem que diz que não há judeu, não há varão, somos todos únicos em Jesus Cristo. Então, e dá essa ideia de ecumenismo cristão. Então, o cristianismo ele é aberto, ele não separa as pessoas pela sua raça, pela sua etnia, pela sua estratificação social. Não, ela abraça todos de igual maneira. Portanto, a opção correta é a opção B. 1B, 2B. 3. Não há nem judeu, nem varão, nem fêmea, porque todos somos um só em Jesus Cristo. É tal ecumenismo que estávamos a falar dele na questão anterior, não é? Não distinguir ninguém pela sua condição. A razão desta afirmação do apóstolo Paulo na Bíblia é mostrar o ecumenismo cristão. Alternativa B. Então, 3B. A historiografia cristã ela é providencialista, sim, porque tudo quanto o homem faz diz que Deus é que proveio. Se você admitir na universidade, no presente ano acadêmico, então o cristianismo vai dizer que é porque Deus assim quis. Portanto, vamos ver as alternativas. A historiografia cristã ela é providencialista porque a linha A prioriza a intervenção de Deus e dos homens. Não. Prioriza a intervenção de Deus, sim, mas dos homens não. B. Prioriza a intervenção dos reis? Não. Prioriza a intervenção de Deus perante os feitos dos homens? Sim.
prioriza a intervenção de Deus nos feitos dos homens. Todos os feitos do homem diz que Deus é que permitiu. As ciências devem ser renovadas. Estamos em 5, número 5. As ciências devem ser renovadas e colocadas ao serviço do processo da humanidade. Este postulado pertence a... Então, é um postulado, é uma frase, não é, iluminista que tenta evidenciar a ação do homem, não é? Tenta enaltecer os feitos do homem. Então, temos aí Montesquieu, não. Francis Bacon, sim. Fernão Lopes, não. Karl Marx, o rebelde do século XIX, o pai do materialismo histórico dialético, também não é? O Karl Marx nos diz que a história da sociedade é uma história de luta de classes. Não traz nenhuma dessas ideias, não é? Portanto, a alternativa correta para 5 é B, Francis Bacon. 6. A história não deve limitar-se a descrever acontecimentos, mas procurar por problemas. Identifica os defensores desta concepção. Então, diz que a história não pode ser uma história narrativa, deve ser uma história problemática. Quem defende isso é Lucien Febvre, Marc Bloch e Fernand Braudel. Então, a alternativa correta é a alternativa A, que fala da escola dos análises, não é? A escola dos análises é a escola de Lucien Febvre, Marc Bloch e Fernand Braudel. Portanto, 6A. 7. Como o historiador verifica a autenticidade e veracidade das fontes históricas? O historiador só pode verificar a autenticidade e veracidade das fontes históricas através da crítica histórica, não é? Então, crítica histórica, que dentro dela nós temos a análise e temos a síntese, não é? Na análise nós encontramos a heurística, a hermenêutica, a crítica interna, a crítica externa. E depois, finalmente, encontramos outra técnica que é a síntese, não é? Então, todos esses elementos nós usamos para fazer a crítica histórica, que nos permite ter a veracidade e a autenticidade das fontes históricas. Portanto, a resposta correta é B. A está erradíssimo. C, que diz crítica interna, e D, que diz crítica externa. Esses dois elementos pertencem à crítica histórica, então estão dentro da alternativa B. Número 8. A primeira edição dos Jogos da Antiguidade realizou-se na... Lembrar que essa é a segunda parte que dissemos que vamos terminar nela, não é? Onde é que se realizou a primeira edição dos Jogos da Antiguidade? Realizou-se na Grécia, em 776 a.C. Resposta correta, C. Vamos continuar. O fisiocratismo. Portanto, isto me cria, não é? A ideia de vos aconselhar a procurar sempre preparar-se com a ajuda de quem no mínimo tenha feito o terceiro ano da faculdade, não? O terceiro ano da universidade, porque não lembro de eu ter discutido essas teorias econômicas como o fisiocratismo e o liberalismo econômico durante o ensino pré-universitário. São temas abordados a economia política e a história do pensamento econômico lá nas faculdades. Então, são 3 teorias econômicas muito discutidas, que é o mercantilismo, que nós naturalmente vemos desde a 7ª classe, se não 6ª, onde se fala da questão da expansão e penetração mercantil europeia, à procura de metais preciosos. Então, essa é a ideia central do mercantilismo, que diz que um país é rico se ele tiver maior número de ouro e de prata. Então, a fonte de riqueza para o mercantilismo são os metais preciosos. Então, encontramos depois o fisiocratismo. O fisiocratismo que é defendido pelo Turgot, Mirabeau e Quesnay. O fisiocratismo diz não são os metais preciosos que fazem com que um país seja rico, mas e só é a agricultura. Portanto, o fisiocratismo, defendido por Quesnay, Turgot e Mirabeau, diz que apenas a riqueza de um país apenas só é alcançada através da agricultura. Depois encontramos o liberalismo econômico, que é de Adam Smith e David Ricardo, que diz que não se nega que um país pode estar rico ou pode alcançar a sua riqueza através da agricultura e também através da venda de metais preciosos. Mas essas não são as únicas vias de alcançarmos a riqueza.
há que se diversificar as atividades econômicas, não é? Apostar-se na indústria, no comércio, não é? E no extrativismo, na mineração, noutras fontes de renda, não é? Então, Adam Smith também traz aquela ideia de mão invisível do mercado. Diz que o mercado ninguém deve controlar. Ele é autorregulador, não é? O mercado trata de corrigir as coisas que aparecem como erradas dentro dela. Então, vamos ao que interessa, não é? Número 9. O fisiocratismo surgiu na Europa na segunda metade do século XVIII e teve como defensores, portanto, A tem Adam Smith, C e D também tem o nome de Adam Smith. Então, está errado dizer A, o C, o D, não é? Porque tem lá Adam Smith, que Adam Smith não é nada de fisiocrata, mas ele é liberalista. Então ficamos com B, que tem Turgot e Quesnay. Faltou aí o Mirabeau, mas não faz mal, não é? Tem Quesnay e Turgot. Então, a alternativa correta para 9 é B. 10. Qual a fonte de riqueza para os fisiocratas? Nós já tínhamos respondido antes, que é a agricultura. Passamos. Vão me perdoar, estou a perceber que aqui não temos número 11, só temos 12, não é? Peço imensas desculpas por conta disso. Bom, vamos para um número 12. O ato de supremacia deu poder ao rei Henrique VIII para fundar a Igreja Anglicana na Inglaterra, não é? O ato de supremacia deu poder ao rei Henrique VIII para fundar a Igreja Anglicana na Inglaterra. O presidente, número 13, o presidente dos Estados Unidos da América, George Washington, foi eleito em... Portanto, os Estados Unidos da América, depois de entrarem naquela luta pela independência, luta pela pacificação, com boicote da economia dos britânicos, não é? Porque os Estados Unidos já era uma colônia britânica. Depois de lutarem contra a presença britânica lá, a famosa independência das 13 colônias, não é? Depois disso, George Washington foi eleito presidente daquele país. Foi eleito em 1789, por sinal o mesmo ano da Revolução Francesa. Mas é uma outra conversa que, se você quiser que a gente faça um vídeo sobre ela, podemos fazer. Então deixa aí nos comentários qual é o tema que deseja que se faça um vídeo a se discutir sobre ele, não é? Terei máximo gosto em produzir esse vídeo e juntos discutirmos a história, não é? Porque ela representa os feitos dos homens ao longo do tempo, dentro de um determinado espaço. 14. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi adotada após a Declaração dos Direitos Humanos ou dos Direitos do Homem e do Cidadão foi adotada depois da Segunda Guerra, depois da Revolução Francesa. Foi adotada depois da Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa é de 1789. Eu não sei porque que aí vem 1989. Deve ter sido uma falha de digitação. Mas tinha que ser a Revolução Francesa de 1789, não é? A Revolução Francesa ocorreu em 1789. Portanto, 14, alternativa correta B. 13, alternativa correta C. Número 15. A Conferência de Berlim, sexta classe, não é? Ela realizou-se a 15 de novembro de 1884 a 26 de janeiro, aliás, a 26 de fevereiro de 1885, não é? Para o número 15, a alternativa correta é B. E, portanto, vamos para a última questão desta nossa segunda parte e desse nosso vídeo. Antes de respondermos essa questão, coloque o gosto, subscreva-se no canal, comente qual é o exame que gostaria que resolvêssemos juntos e compartilhe sobretudo para os teus amigos e colegas para que juntos nos preparemos para os exames que se avizinham. Aquele abraço fraterno e vamos à última questão, não é verdade? Então, temos aí. Identifica os elementos que melhor definem o Estado. Então, o Estado ele é bem definido pelos elementos. Temos aí
nação, território e povo. B. Nação, governo e povo. C. Nação, território, governo e hierarquia. D. Nação, território e governo. Então, ficamos com a alternativa A como sendo a alternativa correta.